dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio do favor, da graça, da misericórdia que somente Jesus Cristo pode nos dar. Hoje nós estamos com convidada mega especial, uma convidada que é uma querida, que eu amo de paixão. O nome dela é Andressa. Amém, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia, gente. A paz do Senhor Jesus a todos vocês, amém? Hoje teremos um dia muito especial. Eu creio que o Senhor preparou algo poderoso para nos revelar essa manhã. Amém, glória a Deus. Nós vamos orar pedindo que a presença do Senhor nos conduza e que ministre não só os nossos corações, mas o coração de cada um que está ouvindo, que possa ser ministrado e que o Senhor tem cura para a minha, para a sua vida, tem libertação. Amém? Querido Deus, Pai Celestial, nos colocamos na Tua presença, Senhor, e intercedemos, Pai, oramos e clamamos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Acima de tudo, Senhor, com o coração grato, com o coração desejosos da Tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor preparou e nos abençoou, Jesus. Nós pedimos a Ti, Senhor, nos dá revelação, clareza, discernimento, Pai, da Tua palavra, que não seja simplesmente palavras das nossas bocas, Senhor, mas palavras vindas do Espírito Santo. Ministra o coração de quem está ouvindo, Senhor, que todo pensamento contrário, que toda perturbação, Senhor, que tudo aquilo, Pai, que tira o foco, Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, bloqueia, Senhor, paralisa no mundo espiritual, pois sabemos, Senhor, que existe um levante muito grande, Senhor, para que a Tua palavra não alcance vidas, Pai. Então nós pedimos a Ti, Senhor, acampa os Teus anjos ao nosso redor, acampa os Teus anjos ao redor de cada pessoa que está ouvindo hoje, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Leva cativo, Senhor, a mente, pensamentos, sentimentos, emoções, lembranças cativas a Cristo. Que a Tua palavra, Senhor, seja como água, Senhor, que limpa toda a sujeira da vida de qualquer pessoa da nossa vida, Senhor. Então nós pedimos a Ti, hoje, Pai, nos limpa, nos purifica através da Tua palavra. Usa-nos, Senhor, como instrumento, ferramenta útil. Que não seja palavras vindas de nós, mas a palavra que vem exatamente no trono de Deus. Nós Te louvamos, Jesus, nós Te agradecemos e convidamos o Espírito Santo a nos conduzir a cada passo do nosso dia. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. O nosso texto base é Jeremias 33, 6. Pode ler? Esse aqui, coisa aqui. Aqui, ó. Eis que. Tá. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e eu os curarei, e lhes revelarei uma abundância de paz e verdade. Amém. Glória a Deus. Essa é a promessa do Senhor para mim e para a sua vida. Essa semana nós vamos falar sobre cura, sobre saúde, sobre libertação. Até porque não existe cura sem nós nos libertarmos de determinadas opressões malignas. Até porque a palavra do Senhor é muito clara. Sobre nós não há doença, sobre nós não há nenhuma enfermidade. Porque o Senhor já levou tudo na cruz. Quando Ele morreu naquele madeiro, Ele levou todas as nossas enfermidades. Então nós sabemos que toda e qualquer doença é uma espécie de opressão do inferno. Então nós precisamos, além da cura física, emocional e espiritual, clamar ao Senhor uma libertação de algo que nos oprime, de algo que nos mantém ali cativo das trevas. Então é sobre isso que o Senhor vai falar no nosso coração essa semana. Eu peço que o Senhor ministre ao seu coração qual a cura que você precisa hoje, qual a libertação que você precisa, que só pode ser encontrada em Cristo. Ainda que a ciência esteja aí para curar o nosso físico, a nossa alma, o nosso espírito, ela só é curada através do sangue de Cristo. Somente através de Cristo nós temos a cura genuína, nós temos a cura verdadeira. Porque tem muitas pessoas que estão com saúde física, né? Estão com a saúde em dia, mas a mente, a cabeça, as emoções é uma perturbação tão grande. É uma perturbação que a pessoa está pior do que aquela que está no hospital, está pior do que aquela que está lá, de repente, até em estado terminal de câncer, mas ela tem paz, porque ela entendeu que Jesus Cristo é o alívio dela. É aquela que está com saúde, está definhando, está ao morto-vivo, não é? E a pessoa acaba se acostumando a viver nessa vida de opressão, de doença, de enfermidades e cativa o tempo todo. A pessoa acaba se acostumando a viver, né? Eu digo por mim mesma, eu
tive um processo de depressão de 2 anos e pouco, fiquei afastada do INSS, tive diversas recaídas assim fortíssimas, tomava diversos remédios. E no início do processo era uma coisa que eu não conseguia controlar. Só que depois eu comecei a perceber que eu estava dependente daquilo. E eu fazia do hospital a minha casa. Eu fazia do hospital a minha primeira casa. Aonde eu morava de fato era a minha segunda. Então eu comecei a acreditar que era aquilo que o Senhor tinha para minha vida. Eu comecei a acreditar que era aquilo que o Senhor tinha para minha história. Até que eu tive um encontro, né, verdadeiro com Cristo, onde Ele alcançou, Ele atraiu meu coração. E eu percebi que eu era filha amada, que eu não tinha aquilo, que Ele não tinha aquilo para minha vida, né? O Senhor, Ele tem planos de paz. Aleluia. Sobre mim, sobre você. São planos de paz e não de mal, né? E nós não devemos aceitar essas opressões, enfermidades. A depressão, além dela ser uma opressão, né, além dela ser algo espiritual, ela também é algo do físico, porque você se entope tanto de remédio, você toma tantos remédios, que acaba mexendo com o seu corpo mesmo, né? O seu corpo começa a reagir Os efeitos rebote, né? dos efeitos dos medicamentos que são fortíssimos. E você acaba perdendo o controle de tudo, tanto da sua vida no natural, que você abre mão da casa, abre mão de filhos, quem tem filhos, abre mão de tudo, né? E porque na sua mente você já abriu mão também. Então, assim, você começa a só existir, você só existe, né? E não é isso que Deus tem para nós. Eu acredito que muitas pessoas hoje, né, sofrem com essa doença, depressão, ansiedade, pensamentos acelerados, isso, exatamente. Síndrome do pânico. Eu tive um processo com síndrome de pânico seríssimo, onde eu não conseguia dirigir, eu pegava o carro, eu entrava em pânico, e a minha vida é dentro de um carro. E eu tive um processo que eu falei, Senhor, eu não aceito isso na minha vida mesmo. Não aceito. E o Senhor me libertou. Só que Satanás é sujo. Existem setas, você sabe, que quando você acha que você está 100%, ele lança uma seta. Eu já tive vários momentos de estar dirigindo e sentir aquele pânico e falar, aqui não, Satanás, aqui você não tem mais legalidade, aqui você não ganha território. Aqui não, foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que me conduziu, foi o Senhor que me preparou para isso. Você não vai manipular a minha vida. Mesma coisa a depressão. A minha mãe também teve um caso muito sério com depressão. Existem gatilhos. Isso. Existe gatilho que Satanás ele usa para manter aquela pessoa aprisionada, escravizada. Porque quanto mais aprisionada você tiver, menos solução você vê. E aí o que você faz? Você não busca Cristo. Você fica presa naquele sofrimento. Exatamente, ela fica. É a palavra, Andressa, que me vem à cabeça, é escravidão. Isso mesmo, escravidão, né? Em todas as áreas que o diabo vai te oprimir, ele vai te manter escravo daquilo. Exatamente. Né? Não tem como ser diferente. Exatamente. Tudo que o diabo consegue te prender naquilo, ele te faz escravo daquilo. Mas quando você entende que há poder no nome de Jesus para destruir as obras do inferno sobre você, sobre os seus, aquilo é rompido na sua vida, né? Porque é o crer. Se você crer que Jesus, porque Ele tem toda a autoridade para destruir toda a maldição, destruir todas as armadilhas e te fazer livre, isso acontece. Sim. Né? Porque hoje eu vivo isso. Hoje eu vivo a liberdade de Cristo. Hoje eu posso sorrir, hoje eu posso viver, hoje eu posso desfrutar do que o Senhor tem para minha vida, do que Ele já preparou. Então hoje eu desfruto disso. Mas foi um processo muito doloroso, até que eu entendesse que o poder de Deus podia destruir as obras do inferno. É o que a gente está vivendo nessa conferência, né? O poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Foi o que o Senhor colocou no meu coração. É isso, quando você reconhece que você é fraco. Foi que nem o nosso devocional ontem. Quando você conhece que não tem mais o que você fazer, que é o momento da sua fraqueza, é a hora que o poder do Senhor se aperfeiçoa. E é muito importante também o que você falou, nós pedimos ajuda. Assim. Pedimos ajuda uns aos outros, claro. Ajuda certa. Ajuda certa para as pessoas sérias, pessoas que realmente têm frutos em Cristo, né? Porque a gente hoje vive no nosso país uma modinha do crente. Isso mesmo. Onde é bonito falar que eu sou crente. Até no meio dos famosos isso. Mesmo. Eu sou crente.
Mas tudo bem, amém, glória a Deus, ficamos felizes que as pessoas conheçam o Evangelho de Cristo, que é o que liberta, que é o que cura. Então nós ficamos felizes, nós queremos mais, por isso que estamos aqui, ao amanhecer do dia, entregando ao Senhor nossas premissas e junto com vocês. Só que assim, quais os seus frutos? Então você precisa de ajuda, você precisa de um apoio médico, né? Dependendo, né, a gente está falando hoje especificamente de depressão, doenças psicossomáticas, né? Você procure os médicos, sim, mas você precisa, acima de tudo, também de um apoio espiritual sério. Isso. De pessoas que realmente têm frutos, de pessoas assim como a Andressa, que além de dar frutos, ela tem testemunho, ela viveu, ela venceu, o Senhor capacitou, o Senhor libertou, o Senhor curou, o Senhor tirou ela da escravidão, e ela tem um testemunho, através do testemunho dela, ela ajuda a sua vida, ela consegue te dar insights, ela consegue te dar direções que só quem viveu, que ainda que eu venha aqui e eu fale isso, eu não tenho a experiência que ela tem. A experiência que ela teve com o Senhor, na libertação, na cura da depressão, é só a Andressa que tem. Eu posso contar a história da Andressa, do que eu ouvi, mas a história da Andressa verdadeira, genuína com Deus, é só ela que sabe transmitir com verdade. Isso mesmo, é verdade. É um processo difícil, mas não é um processo que o Senhor não tenha o controle. Amém. Até porque o Senhor, ele não perde o controle de nada, na minha e na sua vida. O Senhor, ele tem o controle de tudo. Basta você decidir ser livre. Basta você decidir viver uma vida em paz e desfrutar da sua família. Você poder desfrutar dos seus filhos. Você poder desfrutar da vida, leve. Leve, assim como o ar que você está respirando, é isso que o Senhor tem para você. Leveza, tranquilidade, paz. Paz que excede todo o entendimento, habitando aqui, agindo dentro do seu ser, dentro do seu coração. Essa é a paz que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Mas é que nem nós falamos desde o início. Basta você decidir ser livre. Basta. E procurar pessoas, né? Nós estávamos falando sobre isso. É muito importante, porque nós aprendemos aqui na Bíblia que nós não caminhamos sozinhos. Né? Nós temos que ter um irmão ali do nosso lado, porque quando um caia, o outro erga ele, né? Ninguém caminha sozinho, ninguém vai para lugar nenhum sozinho, nós dependemos uns dos outros. E que você possa se apegar em pessoas que tenham raízes em Cristo, né? Que pessoas que te levem para Cristo, pessoas que te lancem para Cristo. Observe as pessoas que estejam ao seu lado, né? Peça ao Senhor, fala, Senhor, me mostra quem pode me ajudar, Senhor, para quem eu posso, né, conversar, para quem eu posso desabafar, porque hoje nós estamos falando sobre cura, libertação, e foi abordado aqui o assunto sobre a depressão. Quem tem depressão é muito difícil falar sobre os seus problemas. As pessoas, o diabo implanta uma solitude que vira uma solidão, né? Que você acha que você está vivendo aquela solitude. Eu gosto de ficar sozinha, mas você está sendo enganada porque você está vivendo a solidão. Solitude não é isso, né? Solitude é prazeroso. É o momento que você está ali descansando a sua mente, você está descansando, ficar quietinho, né? Isso. E a solidão não, né, Andressa? A solidão é se isolar. Você se isola de tudo do mundo. Quando você tem aquele momento de solitude, você consegue confraternizar com a sua família, você consegue usufruir ali, desfrutar dos seus filhos, né, das coisas que vêm ali ao seu redor. A solidão não, a solidão é você e você e você, trancado num quarto, né? Então eu fiquei assim muito tempo. Meu marido em casa parecia que não existia ninguém, mas ele foi homem de Deus, sabe, lutou até o fim. Ele falava pra mim, Andressa, eu não aceito isso na sua vida, eu não aceito, embora eu já estava aceitando aquilo, como eu disse no começo, eu já estava aceitando essa vida, fazendo do hospital a minha casa, lá aqui em Guarulhos, no HMU, eu vivia ali na psiquiatria, então ele não aceitava, ele falou, não aceito isso, eu não aceito, mas até que chegou o ponto que eu não aceitei, isso não foi rompido. Isso não foi rompido. Precisou que eu desse um basta. E que você desse esse basta hoje. Em nome de Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus. Nós aprendemos que tem cura, tem libertação. E tem saúde. Tem saúde. Procure alguém que te acompanhe, que te discipule. Procure a pessoa que tenha raízes em Cristo. Sim. Né? E não aceite. Não aceite isso. Seja um revoltado.
revoltado contra as obras malignas de Satanás. Quando você identifica, sinta revolta mesmo, sabe? É revolta, é indignação, essa é a palavra. Sejam revoltados, sejam indignados com as obras de Satanás. Como a Andressa falou, e a gente também estava abordando a importância de ter alguém que se indigna com a situação, que no caso foi seu marido. Isso aqui não aceito, eu não aceito você viver dessa forma, que ainda que não foi virar de chave na vida, porque depende de nós, o basta, você falar, basta, chega, eu não aceito e ir para a luta, assim, Senhor, eu não tenho força, mas a minha força está no Senhor. É importante ter essa pessoa do nosso lado. Sim. Importante, muito importante. E também tem até um outro ponto que você pode falar assim, Andressa, Clécia, mas e quando não está no meu controle, que eu não posso falar um basta com uma outra pessoa? É um filho, é um marido, como é que eu vou fazer? É para Jesus. É para Jesus. E ore ao Senhor, falar, Jesus, o Senhor é o Deus que atrai os corações. Sim. Atrai o coração do meu marido, atrai o coração do meu filho. Ora nesse sentido, para que o Senhor atraia o coração, para que o Senhor traga um bálsamo, uma cura, a libertação. Né? Eu creio que o Senhor pode fazer em você e através de você. Com certeza. Então, creia nisso. Né? E também não deixe Satanás te enganar falando, olha, como é o seu filho, você não vai poder falar um basta pra ele, é ele que tem que falar. Realmente, é ele que tem que decidir, mas você pode fazer esse intermédio pedindo ao Senhor, Deus atrai o coração dele, atrai o coração dela, e eu creio que assim como, desculpa, Clécia, assim como a minha irmã foi liberta, né? Isso a gente pode contar numa próxima. Eu tô pensando na manhã. A gente pode contar numa próxima por causa do tempo também. Assim como eu intercedi, orei, pedi para o Senhor atrair o coração da minha irmã, o Senhor atraiu, o Senhor a libertou. Hoje ela vive livre em Cristo, né? Uma mulher poderosa de Deus, uma bomba atômica, uma mulher com os alicerces firmados em Cristo. Mas o que eu ia dizer, Satanás pode usar essa seta sim para confundir a cabeça de uma mãe, de uma esposa, de uma irmã. Só que a palavra do Senhor também tem a história da mulher cananeia, que ela foi atrás de Jesus gritando, pedindo para que ele curasse e libertasse a sua filha. E ele não perguntou se existia legalidade naquela vida, se aquela pessoa já tinha se batizado, se aquela pessoa já tinha aceitado o próprio Jesus. Não, ela foi até Jesus e ela quis o basta da sua filha. Ela foi atrás do milagre, ela foi atrás de Jesus e ela fala, Senhor, tem misericórdia de mim, pois a minha filha está endemoninhada, que ela é uma linhagem de demônios que tinha ali, uma legião. Então, assim, não caia nessa armadilha de Satanás também, de que, eu não posso dar um basta por outra pessoa. Algumas coisas não, que nem a gente tem conversado esses dias. Nem tudo nós vamos entender. Nem tudo nós vamos compreender o trabalhar, o agir de Deus. Porque até para Satanás agir na vida de uma pessoa, somente se o Senhor assim permitir. Porque o poder e o controle, como a Andressa falou, está na mão exclusivamente do Senhor. Muitas vezes ele age através de legalidades, através de portas que nós mesmos abrimos. Só que não se intimide. Faça como a mulher cananeia. O meu filho está perdido nas drogas, seja lá o que for, meu marido, seja lá o que for. Você tem sim poder e autoridade de clamar o nome do Senhor, como aquela mulher cananeia que saiu da sua casa e foi atrás de Jesus, sim, ao passar pela cidade ali, ela foi clamando, gritando atrás dele, Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor imediatamente curou, sarou e libertou aquela menina através do clamor daquela mãe, da fé daquela mãe. Então não permita essa seta na sua mente, onde eu não vou conseguir, consegue. Ainda que precise do basta daquela pessoa, como foi o caso do marido da Andressa, ele foi aquela mulher cananeia. Eu não aceito isso na vida da minha esposa, eu não aceito isso na vida da minha família. Seja um indignado e inconformado com as obras de Satanás, na vida das pessoas que você ama, na sua vida, no seu ambiente de trabalho, na sua casa. Seja uma pessoa que não se conforma, seja um indignado, porque o Senhor nos chamou para virarmos esse mundo de cabeça para baixo mesmo, para nós não nos conformarmos com o que está aí, seja em todas as áreas. E hoje nós nos indignamos contra a escravidão de Satanás na mente das pessoas. Hoje nós estamos falando especificamente de mente, de doenças psicossomáticas que, infelizmente, depois da pandemia, é o que mais cresceu no mundo. Sim, e é uma doença assim tão miserável, né? Tão cruel. Cruel.
ela, ao mesmo tempo que ela vai abalar sua mente, Seu emocional, né? Sua estrutura de e ser humano. Aí Satanás começa a trabalhar de uma forma tão absurda. Do jeito. Que aí você começa a tomar vários remédios. Eu tomava diversos, mais de 5, sabe? Sendo que era 5 tipos de remédio, mas cada um deles era 2 a cada 6 horas, 8 horas. Então, assim, imagina quantos comprimidos não dava no final do dia, né? E ali, com certeza, vai mexer com o seu corpo, né? Vai começar a mexer, seu corpo vai começar a falar: o que tá acontecendo? Totalmente. A gente toma, de repente, um medicamento, um anti-inflamatório, né? Não vou falar o nome. E você sente alguns efeitos colaterais, assim, ainda que você está com a garganta inflamada, ainda que você precise daquele medicamento, não existe, gente, medicamento que não tem efeito colateral. Nós não estamos, de forma alguma, aqui, deixar uma observação muito importante, falando para ninguém não tomar medicamento, tá? Você tem um receituário, você tem um diagnóstico, você toma os seus medicamentos conforme foi orientado, mas ainda que os medicamentos estejam nas suas mãos, você declara assim: eu não sou escravo disso. Eu estou fazendo tratamento porque o Senhor designou homens e mulheres capacitadas para a medicina, e através da capacitação do Senhor, que vem em primeiro lugar, eu estou me tratando, mas eu não serei escravo disso para o resto da minha vida. Declare. Eu tive um processo com a minha filha que eu queimei todos os medicamentos dela. Porque ela, a ciência não provou doença, e eu não aceito. Eu não aceito. Só que cada caso não tem nada. Ela fez uma bateria de exames e nada foi comprovado. Só que não estou falando para você fazer isso, tá? Tive a direção de Deus, que é totalmente diferente. Então, assim, cumpra. Isso mesmo. Cumpra o que você tem que cumprir. Peça auxílio e direção do Senhor, acima de tudo. Porque quem nos guia, quem nos guarda, quem nos protege, toda artimanha, mentira e engano de Satanás é somente o Senhor. De nós mesmos, nós não temos nada para entregar nisso. Constantemente, Satanás, ainda que estejamos em Cristo, constantemente ele tenta nos enganar. Sim, com certeza, né? E abrange tudo também, né? Quando a gente fala sobre batalha na mente, a gente está falando não só sobre a depressão, mas a gente está falando sobre crise de pânico, medo. A gente está falando sobre a síndrome TOD, a síndrome, todo tipo de batalha na mente que você possa imaginar, porque hoje tem tão diversas síndromes de sei lá. São tantas coisas que é até difícil de decorar. Isso, exatamente. São tantas coisas que é até difícil. São tantas mentiras do diabo, são tantas setas, né? Não estamos dizendo pra você, igual a Cláudia falou, que você não toma os seus remédios, né? Sendo diagnosticado pelo médico, se cuida mesmo. Só não vira escravo. Só não vira escravo. Só não aceite essa escravidão. Não aceite, seja um indignado, não aceite ser escravo dessa condição que Satanás está impondo, como a gente falou desde o começo. Jesus levou na cruz. Tudo. Todas as nossas dores. E eu sendo bem radical mesmo, enquanto eu não fiz o desmame, enquanto eu não fiz, mas eu sentia paz, né? Tinha paz no meu coração referente a essa atitude. Com direção do Espírito Santo. Eu tinha paz, né? Então, assim, eu fui radical. Na verdade, eu fui radical mais ou menos, né? Porque eu fiquei 2 anos ali presa, e aí eu comecei a orar a Deus, e Senhor, eu não aceito, eu quero dar um basta nisso, eu vou dar basta, me ajuda. Comecei a orar ao Senhor, e um certo dia, eu falei: a partir de hoje eu não vou tomar mais esses remédios. Diminuí. A minha mãe foi assim também. Eu diminuí, eu fui fazer o desmame daquele remédio aos poucos. Por quê? Igual nós falamos aí no início, seu corpo tomou um baque de vários medicamentos. Sim. E você dá o outro baque nele, de tirar imediatamente todos aqueles medicamentos de uma vez, ele vai reagir. Então, né, se você sente isso, de fazer isso, faça aos poucos, né? Ore ao Senhor primeiramente. Com ajuda. Ore ao Senhor. Continue passando no seu médico, continue passando com as pessoas que estão preparadas ali para te atender, né? E desculpa, gente. As pessoas que estão preparadas ali para te atender. E ora, o Senhor vai te dar a direção do que você fazer. Se for para você fazer isso, né? Faça com discernimento, faça com clareza, para que isso não venha acarretar problemas futuros, né? Mais problemas emocionais e físicos para você. Com certeza. É isso, gente. A palavra de hoje é Jeremias 33:6. O Senhor
tem cura para a minha vida, para a sua vida, o Senhor tem saúde e o Senhor tem libertação. Está disponível. É só nós nos apropriarmos da verdade, da palavra do Senhor. Não é o que a Clécia fala, não é o que a Andressa fala, não é o que o pastor de qualquer denominação fala. É o que o Senhor diz. Nós nos apegamos e nós temos convicção na palavra do Senhor. Uma vez eu ouvi a pessoa falar, na Bíblia eu acredito da capa até outra capa. Então, é isso. Então, aqui é a palavra do Senhor. Peça que o Senhor te dê revelação, que o Senhor te dê clareza, que o Senhor te dê discernimento, e está disponível. O Senhor se agrada daquele que pede sabedoria. O Senhor se agrada porque Ele tem em abundância para nos dar. Então, peça sabedoria, discernimento do Senhor. Não vá pelo que os outros estão falando, ainda que as pessoas tenham até mesmo uma excelente intenção. Mas quem tem a condução da nossa vida e a clareza é apenas o Senhor. Não tire ideias estapafúrdias da sua cabeça. Procure pessoas, homens e mulheres de Deus, que estão ali alicerçados na verdade do Evangelho, na verdade de Cristo. Pessoas que dão frutos. Veja os frutos dessas pessoas também, para que você não seja enganado mais uma vez e Satanás brinque com a sua vida espiritual. Entende? Então, assim, procure pessoas que dão frutos. Veja os frutos daquela pessoa, veja a vida e abre o seu coração. Fale. É importantíssimo falar, que quando a gente fala, a gente tira uma sobrecarga das nossas costas muito grande. E ali, quando você conta a sua dor, você já está sendo tratado. Já é um tratamento, você já está sendo curado. Às vezes vai parecer que é chato e repetitivo falar das mesmas coisas, mas é importante. É importante você falar com alguém que não só vai te ouvir que nem um psicólogo, mas é importante alguém que vai sentir a sua dor, vai pegar aqui na sua mão e falar, vamos caminhar juntas, eu estou com você até o final. E são raras essas pessoas, mas Deus levanta. No exército do Senhor tem sempre. O Senhor vai levantar e vai colocar no seu caminho. Amém? Obrigada pela sua baita participação. Muito feliz mesmo de você participar. Creio que teremos mais. Teremos mais bate-papo de assuntos, se Deus quiser, mais leves, mas também igualmente importantes. Porque temos muito a falar do reino e nós queremos, sim, transformar esse mundo de acordo com o que o Senhor nos separou para fazer. Levar o Evangelho por onde a gente passar. Eis-nos aqui, nós estamos aqui para cumprir o IG, seja caminhando de fato, seja através da internet. Amém? Fica com Jesus, uma semana abençoada para vocês e que o Senhor possa trazer a cura, a libertação e a saúde através da sua palavra. Amém? Amém. Quero agradecer, né? Amém. Quero agradecer o convite e eu sempre agradeço a Deus por poder compartilhar, né? Amém. Sempre eu agradeço, Senhor. Obrigada. Obrigada pela tua palavra, obrigada pela tua revelação, obrigada pela tua clareza. Obrigada porque o Senhor sempre nos direciona. O Senhor nunca nos deixa cegos, enganados e perdidos. Nunca. Né? Então eu quero agradecer por esse momento precioso. Né? Hoje nós estamos aqui um pouquinho longe de onde nós moramos, né? Estamos aqui em um lugar bem gostosinho. E o Senhor prepara tudo. Amém. Todas as coisas. Amém. Eu creio que vai ter outras e outras vezes para nós podemos compartilhar, porque palavra de Deus tem, né? Com abundância. Com abundância. Ainda que nós possamos ler 365 dias a mesma palavra, cada dia vai ser uma revelação diferente. Porque a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã. Então, isso é maravilhoso. Então, tenho certeza que nós teremos outras oportunidades. Glória a Deus. Mas, obrigada por nos ouvir, obrigada por estar aí, né, ouvindo essa palavra vinda do Senhor. Amém. Eu tenho certeza que veio diretamente do trono de Deus para sua vida. Eu sei que tem pessoas que precisam dessa palavra, precisam desse encorajamento, então tome posse daquilo que o Senhor te entregou. Amém. 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 Seja livre. Seja livre. A sua mente jamais esteja cativa. Quando você tem uma mente livre em Cristo, Satanás não te aprisiona. Né? Fica com Jesus, um dia maravilhoso, um dia abençoado na presença do Senhor. Que o Espírito Santo te conduza a cada segundo do seu dia, porque somos totalmente dependentes do Espírito Santo para nos guiar em cada ação, em cada palavra, em cada gesto. Amém?